Oi, gente, boa tarde, coisa boa, né? Chega quarta-feira, esse momento que a gente se encontra para compartilhar ideias, para conversar, para receber informações sempre de um querido amigo. E hoje o Dr. Alfredo Brelas está de volta conosco, psicólogo, para tirar dúvidas. Dr. Alfredo, bem-vindo. Boa tarde, Conceição. Um prazer muito grande retornar aqui com você para fazer parte dessa live que eu tenho certeza que vai ajudar e contribuir com muitas pessoas. Gente, a gente está vivendo nessa pandemia ainda, 2 anos já de pandemia, e eu acho que uma das perguntas que mais todos nós acabamos fazendo durante esse período é: como que a humanidade ficará pós-pandemia? Nós vamos nos tornar pessoas melhores? E aí a gente está vivendo 2022, esse início já do ano, mas aí com muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com vícios que não tinham. A gente tem um número aí crescente da violência, violência contra a mulher, violência contra crianças, suicídios também que nós estamos vivenciando. Enfim, o que essa pandemia está trazendo ou deixando para cada um de nós? Esse é um dos assuntos que a gente conversa aqui com o Dr. Alfredo Brelas, porque a gente vai falar também sobre vícios e dependência. Você tem algum vício? Tem toque? Ou tem alguma dependência? Às vezes as pessoas imaginam que dependência é somente a dependência química, mas existem outros tipos de dependência. Com certeza, muito. Agora, tudo isso passa pela nossa mente. E a primeira pergunta que eu já quero lhe fazer é exatamente isso. Mente e cérebro são as mesmas coisas, doutor Alfredo? Olha, Conceição, é assim, eu tenho pesquisado através da psicologia esse assunto, né? E na minha opinião, mente e cérebro não se separam. São duas coisas que estão interligadas, né? Eu costumo dizer que sem cérebro não há mente, e sem mente também não há cérebro. Então os dois, eles estão interligados, né? Alguns profissionais da saúde mental dizem que a mente existe, mas que eles não podem garantir que é no cérebro. Outros dizem, não, ela existe e ela atua no cérebro, né? Na minha opinião, ela atua no cérebro. Agora, a gente quando fala do cérebro, a gente está falando de um órgão extremamente importante, onde todo o nosso sistema nervoso está nele. E quando a gente fala de ansiedade, de vício, de dependência, a gente está falando exatamente desse sistema neurológico que nós temos, doutor Alfredo, é isso? Olha, quando uma pessoa ela desenvolve algum transtorno mental, seja ansiedade, algum sintoma, um transtorno de ansiedade, ou depressão, qualquer um outro, é porque o cérebro dela não está bem, né? O cérebro ali adoece, né, nessa área que a gente chama de mente, né? Por isso que a gente chama de doenças mentais, transtornos mentais, né? Então é assim, a mente, ela se tornou patológica. Então, como ela atua no cérebro, o cérebro ele é o grande mentor nessa situação. Por exemplo, quando uma pessoa tem sintomas de um transtorno, é o cérebro que libera. Ou seja, o cérebro está dizendo, eu não estou bem, estou mal. E ele libera os sintomas para que a pessoa perceba que ele não está bem. Agora, doutor Alfredo, nós estamos aí com 2 anos de pandemia e já tem na psicologia uma avaliação de como que nós estamos nesse momento, porque mais de 600 mil pessoas perderam suas vidas. Muitas dessas pessoas parentes nossas, pessoas que são amigas. Hoje nós temos como avaliar qual é o comportamento humano depois desses quase 2 anos de pandemia? Olha, Conceição, foi muito boa a sua pergunta. Recentemente eu fiz uma pesquisa para tentar entender como é que está a saúde mental da população brasileira, né? E nós já até falamos em outras ocasiões aqui nas lives que antes da pandemia a população brasileira já sofria de muitos transtornos, principalmente de transtorno de ansiedade, né? Bem, aí chegou a pandemia. O que está acontecendo, né? Aconteceu que essa pandemia, e ainda está acontecendo, né, que ela está potencializando os transtornos mentais. Então, na pesquisa que eu fiz recentemente, estava tentando buscar na internet para entender se já existia uma estatística, ainda não tem uma estatística do aumento, mas eles estão preparando ainda. Mas todo o profissional da saúde mental, eles dizem que aumentou muito, né? Nosso Brasil, ele era, antes da pandemia, considerado o país mais ansioso do mundo, né? Com quase 20 milhões de pessoas sofrendo de algum transtorno
de ansiedade. Na pandemia, você pode ter certeza que quando sair o resultado, vai ser muito maior do que então, como é que a gente sabe? Como é que você sabe em casa se você é uma pessoa ansiosa, se você já está tendo algum tipo de vício ou de dependência? E eu quero muito que o senhor possa nos dar essa diferença do vício e da dependência. Mas antes, quais são os sintomas que eu sei que já estou me tornando uma pessoa ansiosa? Olha só, ansiedade ela existe em todas as pessoas. Todos nós temos ansiedade. Bem, o problema da ansiedade não é você sentir ansiedade uma vez ou outra. O problema é quando ela começa a te prejudicar. Então, quais são os sintomas de uma ansiedade negativa, daquela ansiedade que ela já está te prejudicando? Por exemplo, um dos sintomas é a pessoa sente o coração muito acelerado. A pessoa fica com dificuldade para respirar, tem asfixia, né? Respira com dificuldade, sente o coração muito acelerado, sente dor na altura do coração. Algumas pessoas sentem como se fossem agulhas entrando no coração, por isso algumas pessoas chegam ao ponto de pensar que estão infartando. Conceição, muitas pessoas vão para o hospital com sintomas de ansiedade, achando que são sintomas de um infarto. Aí chega lá no hospital, fazem eletro e tal, e vê que não é um infarto. Né? Então, os sintomas da ansiedade é muito parecido com o sintoma do infarto. Por isso que muitas pessoas acabam confundindo. Então, quando uma pessoa ela sente o coração muito acelerado, dor no peito, pode ser que seja ansiedade. Mas a ansiedade ela também faz as mãos ficarem formigando, ponta dos dedos, em alguns casos, não em todos. Zumbidos. Também, né? A ponta da orelha, as pessoas sentem como se estivesse adormecendo. E, doutor Fred, não sei você em casa ou no trabalho, mas tem pessoas que a gente começa a conversar e elas começam a bater o pé. Sim. E depois a perna, gente, não sei se você está vendo em casa, mas a perna começa a mexer com tanta força que é impressionante. Isso também acontece. É um sinal, eu conheço muitos dos meus amigos que têm isso, né? Não necessariamente de esse tipo de manifestação já é um sintoma de uma ansiedade patológica, mas é um sintoma de uma ansiedade que já é um pouco elevada. Pessoas que balançam muito a perna, pessoas que roem bastante as unhas, tem pessoas que ficam puxando o cabelo, mexendo no cabelo, arrancando o cabelo, né? Então, cada pessoa, a ansiedade ela vai reagir de uma forma diferente cada pessoa. Então, eu num momento de ansiedade, vou manifestar os sintomas. Você, no seu momento de ansiedade, vai manifestar os seus sintomas. Pode ser que alguns sintomas sejam parecidos com os meus, mas não significa que todos. Eu, por exemplo, eu não tenho o hábito de balançar a perna quando eu estou com ansiedade, e nem de roer as unhas. Mas existem pessoas que sim. Né? Doutor Fredo, a questão do vício. Primeiro eu explicar o que é o vício e o que é a dependência. Olha só, o vício é quando a pessoa ela se torna dependente de alguma coisa. É assim que a psicologia ela explica o vício. Né? Quando a gente fala sobre, por exemplo, o vício na dependência química, a gente sabe que é uma doença. Todo vício, Conceição, todo vício, seja pela droga, seja pelo sexo, seja por compras, seja por qualquer uma outra coisa, é caracterizado pela ciência como uma doença. A pessoa, ela está doente. Né? Por isso que ela tem compulsão. O vício é uma compulsão por alguma coisa. Aquilo tornou-se para a pessoa uma necessidade para ela. Uma necessidade. Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que faz uso de droga. Né? Por que as pessoas usam droga? Elas sabem que aquilo vai fazer mal, mas elas não conseguem parar. Né? Por quê? Porque aquilo se tornou para ela uma dependência. Algo para ela necessário. Por isso que tem pessoas que fazem de tudo para conseguir a droga, para suprir essa necessidade que ela sente de fazer uso da droga. E também, da mesma forma, se aplica, por exemplo, tem pessoas que têm compulsão por compras, vício por compras. Ela não tem necessidade de comprar mais uma calça, mais uma camisa, mais um sapato, mais uma bolsa. Ela não tem necessidade, digo assim, de ter aquele objeto. Ela tem a necessidade emocional de suprir aquela carência, aquela falta que ela acha que tem e que só vai conseguir se realizar se comprar aquele objeto. Então a pessoa compra
Depois que ela compra, ela se arrepende, ela fica frustrada, fica com raiva de si mesma. Por que eu fiz isso? Eu sou uma fraca, eu sou um fraco, né? Porque eu não deveria ter feito isso. Só que é uma condução e ela vai fazer de novo, né? Tem que ter tratamento para poder conseguir controlar essa condução. Gente, muitas pessoas já entrando conosco aqui na nossa live, muito obrigada, você que está em Manaus, você que está também no interior do nosso estado, todo mundo aí sendo convidado para questionar, fazer perguntas ao Dr. Alfredo Brelas, aproveitar esse momento mesmo. E esse momento é um momento, inclusive, que a gente está reavaliando a nossa própria sobrevivência, não é? Porque a gente sobreviveu ou está sobrevivendo a essa pandemia. Agora, doutor Alfredo, como é que a gente pode explicar, porque mesmo com a pandemia, diante de tudo que nós ainda estamos vivendo, e quantas pessoas infelizmente perderam suas vidas, quantas famílias enlutadas, mas ainda assim a gente vê que o número de pessoas sendo violentas também tem aumentado. Não seria o contrário? No momento que a gente passa a dor, o sofrimento, não era para a gente estar saindo dessa fase como pessoas melhores? Por que você acha que está tendo tantos problemas no dia de hoje de violência? Porque a gente vê os números aí, incrível como essa pandemia, ela revelou muitas pessoas, ela mostrou muitas pessoas, e a gente percebeu como a gente não consegue conviver com os nossos, muitas vezes tem uma dificuldade, e também a dificuldade da gente se perceber, não é? Da gente perceber o que verdadeiramente nós somos. A humanidade se tornou extremamente muito pequena diante do que nós estamos vivendo. Agora, a gente percebe isso, que a violência tem aumentado, ao mesmo tempo que a gente poderia imaginar que ao sair, entre aspas, desta pandemia, nós estaríamos melhores, né? Saindo pessoas melhores. Bem, a gente não pode dizer que 100% das pessoas estão saindo de uma forma negativa da pandemia. Para algumas pessoas, elas estão saindo melhores. Algumas pessoas. Outras não. Eu vejo que a grande maioria não. Por que isso acontece? Porque, Conceição, a gente precisa entender uma coisa. A diversidade, os problemas, as coisas que acontecem com a gente, elas agem em nós como uma faca de dois gumes. Aquela faca que é afiada dos dois lados, né? Por que eu digo isso? Porque uma faca, quando é amolada dos dois lados, ela pode ser útil para cortar um alimento de um lado, mas ela é muito perigosa, a faca de dois gumes. Por quê? Porque enquanto você está cortando o alimento, você pode se cortar do outro lado. A diversidade que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, eles são assim. Ou seja, para algumas pessoas, a diversidade vai ser positiva, vai construir um caráter melhor, uma pessoa melhor, mas para outras pessoas não, né? Então, como explicar isso? Por que uns saem melhores, outros nem tantos, de uma adversidade, de um problema? Isso vai depender muito da vida de cada um, da história de vida de cada pessoa, da criação de cada pessoa, como a pessoa interpreta aquela adversidade, aquele problema, aquilo que aconteceu, como a pessoa ela interpretou a morte de alguém da família. Por exemplo, a morte de alguém da família pode me levar à reflexão para uma pessoa melhor, mas pode ao mesmo tempo me revoltar, entendeu? Me revoltar, como muitas pessoas se revoltaram com médicos porque acharam que os médicos foram negligentes, morreu porque o médico não fez o que deveria ter feito. Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Uns saem melhores, outros nem tanto, né? Eu queria até aproveitar e fazer um destaque aqui para a área da saúde, né, gente? As pessoas, como os nossos profissionais, de modo geral, não só da saúde, mas quero aqui fazer esse destaque da saúde, mas pessoas da assistência, né? Tanta gente bacana que deu o seu melhor, sempre dando o seu melhor. Então, a gente quer aqui aplaudir. Doutor Alfredo, muitas perguntas chegando. Eu quero aqui mandar um abraço carinhoso para todo mundo que está subindo o coraçãozinho. Olha aí, coloca um like pra gente aqui, viu, gente? Para nós é super importante saber que você participa das nossas lives, que você está aí nos acompanhando e não só participando, fazendo conosco as lives de quarta-feira. E aqui, mandar um abraço para o Soares. Ele está fazendo aqui, está acompanhando a live, está aqui agradecendo, parabenizando o assunto, porque é um assunto extremamente importante e percebendo aqui como que o vício pode ser algo gravíssimo. Como é que a gente sabe que nós estamos com vício?
quando nós nos tornamos dependentes de alguma coisa. Quando aquele objeto de vício, aquilo que me leva ao vício, torna-se uma necessidade muito, muito importante para mim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais uma vez, usando a dependência química, né, como vício, e como a gente identifica que aquilo está se tornando um vício. O vício, todo vício, Conceição, não só das drogas, mas qualquer um tipo de vício, ele obedece uma escalada, ou seja, uma escada, ele é progressivo, o vício é progressivo. Ele nunca começa logo já escravizando 100% a pessoa. Ele vai lentamente, vai escravizando lentamente, né? Por exemplo, o vício da droga. A pessoa, ela tem um trabalho, ela começa a fazer uso da droga. Então ela começa a viciar, mais ainda ela consegue trabalhar. Mas vai chegar um momento que o vício vai evoluir e ela não vai mais conseguir trabalhar. Então o que ela vai fazer para conseguir a droga? Ela vai roubar. Roubar aonde? Começa dentro de casa. Rouba um celular, um notebook, rouba um dinheiro, alguma coisa. Essa é a segunda parte do vício. A terceira parte do vício, que também se aplica ao tipo de vício, é a parte mais difícil, ou seja, é quando, usando ainda a pessoa que faz uso de droga como exemplo, ele já está extremamente viciado, não tem mais nada para roubar dentro de casa, porque ele já acabou com tudo, então pronto, ele vai continuar roubando. Para roubar onde? Na rua. Né? Então o vício, ele obedece essa escalada, né? 3 níveis. E os outros tipos de dependência também vai obedecer essa escalada. Vai subir de degrau para degrau até chegar na parte mais difícil. Né? Então, quando a pessoa percebe que aquele objeto está controlando a sua vida, aí sim é uma dependência. Doutor Alfredo, a Marilene Dias, Marilene, um abraço para você. Ela está mandando aqui um abraço muito carinhoso para o senhor, parabenizando pelo... Como é o nome dela? Marilene Dias. Marilene Dias. Isso. Um ela disse que ela é viciada em cigarro. Ela pode tomar remédio da farmácia? Olha, Conceição, ela deveria consultar, nesse caso, nós não trabalhamos com a medicação. Nós, psicólogos, né? Quem trabalha com a questão da medicação é o psiquiatra. Então, eu aconselho a Marilene, né? Marilene Dias. Pois é. Ela consultar um psiquiatra, porque... Marlene? Gente, desculpa, Marlene Dias. Marlene Dias. Consultar um psiquiatra, porque ele que vai fazer essa avaliação, tá? E se ele perceber que ela precisa de uma medicação... Para não se automedicar. Isso, justamente. Isso, doutor Alfredo. Justamente. Mas ela precisa de um psicólogo também para fazer um acompanhamento, mas ele não vai indicar medicação para ela. Chilene Cristina, você mandar um abraço carinhoso. Ok, um abraço. Zenilde Costa. Também um abraço. A Marilene de novo aqui mandando os coraçãozinhos, né, Marilene? Muito obrigada. Gleice aqui parabenizando o tema, Gleice. falando da importância que tem falar sobre a questão do vício, da dependência, que uma coisa está muito relacionada à outra, não é? Pelo que eu estou entendendo aqui, né, doutor Alfredo? E sintomas, eu acho extremamente importante que a gente perceba, e muitas vezes os pais, eles, não sei se por algum momento, talvez não analise a sua própria importância diante dos filhos, porque filhinho de peixe, peixinho é, o ditado popular já diz isso, né, não, gente? Quando um pai fuma diante de um filho, ou bebe diante de um filho, isso pode, de alguma forma, criar impactos para que aquela criança, muito cedo, também comece a beber ou a fumar? A maioria dos meus pacientes que são viciados em cigarro, em bebida alcoólica, eles começaram observando e vendo os pais dentro de casa. Então, aquele momento, né, gente, que um pai pede ao filho menor, pega uma cerveja na geladeira. Ou vai comprar. Isso não é bom fazer. De jeito nenhum. Abre para minha garrafa, abre para minha latinha. Se a pessoa quiser beber, quiser fumar, que não faça isso na presença do filho, porque ele fazendo isso, ele vai influenciar a criança a consumir também. Né? Então, muitas pessoas que hoje fazem uso de droga começaram assim, vendo os pais. Agora, eu quero aproveitar, Conceição, ainda dentro desse assunto, quando você fala sobre a questão do cigarro, morrem por ano, no mundo,
8 milhões de pessoas por consequência da nicotina. 8 milhões. Você falou sobre o familiar, né, ser influenciado. Desses 8 milhões que morrem por ano, 1.200.000 pessoas morrem também por consequências da nicotina, mas elas não são fumantes ativas. São passivas, ou seja, são pessoas que convivem, que vivem com alguém que fuma. Ela não fuma literalmente, mas ela vai inalar a fumaça que ele libera daquele cigarro. E 1.200.000 pessoas por ano morrem, né, que são fumantes passivos. Ok, olha aí, então é um alerta. Um alerta extremamente importante, né? Porque o cigarro, né, gente, a gente fala da droga ilícita, e como se o álcool e o cigarro fossem drogas lícitas, que é um absurdo. A gente também se relacionar dessa forma. Essas drogas, as drogas lícitas, cigarro e álcool matam mais do que a droga ilícita. O álcool mata 3 milhões por ano. A nicotina, 8 milhões. Nós temos aí 11 milhões de pessoas que morrem por ano devido ao consumo de drogas lícitas. A droga ilícita, nós temos uma média de 600.000 pessoas morrendo por ano. Então a diferença é muito grande. As drogas lícitas matam mais do que as ilícitas. O Ulisses Guimarães está mandando um abraço. Ulisses, depois então a gente liga para você, tá bom? Muito obrigado, tá querendo, mandando um recadinho aqui para mim. Vou sim entrar em contato depois. O Ricardo está assistindo e fazendo uma pergunta, doutor Alfredo. Então, o vício é uma doença? Sem sombra de dúvidas. O vício é uma doença e precisa ser tratado como doença. A dependência química, por exemplo, precisa ser encarada como uma doença, ser tratada como uma doença, porque para muitos a dependência química, a dependência de uma droga, de um cigarro, do álcool, é coisa de gente que não tem o que fazer. E não é bem assim, né? Então, se existir preconceito, esse preconceito de que quem usa droga, quem usa cigarro, quem usa bebida alcoólica é o que não tem que fazer da vida, não é bem por aí, né? Então a gente não vai ter um bom êxito no tratamento. Mas quando a gente olhar para a dependência e vê-la como uma doença, aí sim nós estamos dando o primeiro passo, um passo positivo para a gente conseguir recuperar aquela pessoa. Então, é que o próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, ele já diz isso, né, doutor Alfredo, que o usuário é paciente da saúde pública. Sim. Então, reconhecendo realmente Sim. o que o senhor está nos trazendo como informação. O Domingos Freitas está mandando aqui um abraço para todos nós. Ele coloca aí, é isso aí, Conceição, tema que mexe toda a sociedade. É isso mesmo. Um abraço para você, muito obrigada. Marisa Alves Ferreira está mandando aqui um alô para a gente. Está pedindo também que daqui a pouco a gente ligue. Vamos ligar. Pode mandar aqui os corações subindo, pedindo que a gente ligue, retorne. E muitos abraços para o senhor. Isso é bom, Obrigado. doutor Alfredo. Muito obrigado. A Suzana Vasconcelos está dizendo que está gostando demais, acompanhando a gente. Muito obrigada. A Lídia Paiva. Lídia, um beijo para você. Obrigada aí. A Eli Sandro Monteiro, é isso? Eli Sandro Monteiro também está nos acompanhando. A Juliana Guiar. Juju, um beijo. Mandou tanto coraçãozinho aqui, coração verde, coração rosa. O senhor prefere rosa ou verde? Tanto faz. Eu só prefiro os dois. Eu quero os dois. A Juju, um beijão pra você. O Martins, é isso? Dorian, eu acho que é Dorian, não sei, me perdoe se eu estiver pronunciando errado. Martins está mandando aqui um abraço pra gente, muito obrigada. Mandar aqui um abraço pra Marlúcia, mandar um abraço pra Suzy, Gleice, Paulo, enfim, muita gente nos acompanhando. E a Marisa, de novo, mandando aqui um questionamento para o senhor em relação a sintomas das crianças com ansiedade. Bem, os sintomas da ansiedade na criança também não vai ser muito diferente do adulto, não, né? Mas as crianças, quando a gente trabalha com criança no consultório para fazer um acompanhamento, para entender se aquela criança está muito ansiosa, a gente geralmente trabalha com desenhos. A gente pede que a criança faça um desenho e depois a gente analisa aquele desenho, né? Assim, eu não sou especialista nessa área de trabalho com crianças, mas eu estudei isso na psicologia, que quando uma criança ela está fazendo um desenho e ela rabisca muito ali, em cima do mesmo lugar, risca bastante, é sinal que aquela criança está muito estressada e muito ansiosa, né? Então, a criança, com certeza, ela vai ter os seus sintomas, como, por exemplo, vai chorar bastante,
vai ter dificuldade para dormir. Algumas crianças que não faziam xixi na cama podem passar a fazer xixi na cama depois que se tornam ansiosas. Então tudo isso a gente tem que observar. O rendimento escolar despenca, cai muito, a criança fica com dificuldade de raciocínio na escola, não consegue acompanhar a aula, as notas vão caindo. Então a gente tem que observar, né? E depois procurar entender o que está fazendo aquela criança ficar ansiosa, porque todo comportamento, Conceição, ele vai ser motivado por alguma coisa. Por exemplo, eu já atendi muitas crianças ansiosas que depois, tratando das crianças, a gente viu que aquelas crianças estavam sendo aliciadas e que ninguém sabia. Então, a criança que é aliciada, ela vai ficar muito, muito ansiosa. Então, nós, pais, temos que ficar muito de olho nos nossos filhos. Os professores, eles são grandes colaboradores nessa área, porque eles passam muito tempo com os nossos filhos, e eles vão observando também esse comportamento dentro da sala de aula. Então, quando o professor observar que a criança está muito inquieta dentro da sala, está muito ansiosa, chamar o pai. Olha, a criança está assim, 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 e depois o pai vai levar um profissional de saúde mental. O Luiz, do lado do bairro de Japim, ele pergunta sobre níveis de ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem nível? É Sim, isso? Ela tem. Por exemplo, tem a ansiedade positiva, que a gente já falou aqui em outras ocasiões. Tem a ansiedade quando ela já está, é como se acendendo a lâmpada vermelha da atenção. Como é que a gente sabe que essa ansiedade já saiu de um quadro de normalidade para ser patológica? Eu costumo dizer assim, na ansiedade, para explicar esse nível de ansiedade. Tem ansiedade luz verde, como no semáforo, né? Tá boa, né? Ok. Tem ansiedade luz amarela, que já é uma ansiedade de atenção. E tem ansiedade luz vermelha, ou seja, grave. Então, quando ela chega na parte da ansiedade amarela, como identificar, né? A gente identifica porque a pessoa ela começa a sentir o coração um pouco acelerado. Ela começa a ficar com mais dificuldade para dormir. Né? Ela começa a ficar mais irritada, impaciente. Isso é sinal de que já tem uma ansiedade um pouco mais elevada, que é a luz amarela, que está apontando para algo que pode evoluir para a vermelha. E a vermelha é quando ela desenvolve, ela se torna patológica. Ela vai desenvolver algum transtorno de ansiedade, que é a síndrome do pânico, ou transtorno de estresse pós-traumático, algum tipo de toque, algum tipo de fobia, medo de rato, de barata, etc. Então, mas eu estou falando assim, do medo quando ele já está irracional, né? Que é a luz vermelha da ansiedade, que já está num nível mais elevado e que precisa de acompanhamento. Quando ela chega na luz amarela, é sinal que a pessoa já precisa, desacelerando, ou procurar um profissional de saúde mental para que ela não chegue na luz vermelha. Doutor Fredo, Marli, aí da Colônia Antônia Aleixo, um abraço carinhoso para a Colônia Antônia Aleixo, ela questiona a respeito de pessoas que acabam precisando de alimentos, chocolate, por exemplo, para poder estar melhor. Isso é um tipo também de dependência? Sim, é então, um tipo. Desculpa, doutor Fredo, o ser humano quando nasce, ele nasce com alguma predisposição à dependência e outros não, é isso? Sim. Existem pessoas que nascem predispostas para a dependência, assim como tem pessoas que nascem, por exemplo, predispostas para o câncer. Né? Alguém na família teve câncer, o avô, a avó, o pai, a mãe. Então pode acontecer, não em todos os casos, que aquela pessoa também venha desenvolver uma predisposição para o câncer. Tá? Na questão das doenças mentais, como por exemplo, pegar aqui a depressão. É muito comum nós encontrarmos casos de depressão e que as pessoas já nascem predispostas para a depressão. Ou seja, alguém na família dela teve depressão. Se a gente for dar uma rastreada na vida dela, na família dela, a gente vai entender isso. Né? Então, alguns transtornos mentais, eles seguem esse caminho da predisposição, e outros não. Como, por exemplo, a pessoa não é predisposta, mas ela vai desenvolver a depressão. Como que ela pode desenvolver a depressão? Se ela for assaltada, por exemplo, numa parada de ônibus e foi impactada com aquilo, sofreu um trauma, pode ser que ela venha desenvolver uma depressão. Né? Mas ela não era predisposta, mas desenvolveu depois. Então, a pessoa pode ser predisposta ou não. Né?
Então a gente tem que fazer essa avaliação. Eu esqueci a outra pergunta. Era exatamente da pessoa que nasce com a predisposição para comida, para Ah, chocolate. sim, vamos lá. Então tá. As drogas lícitas também podem causar dependência. O chocolate, existem pessoas que têm dependência por chocolate, assim como tem pessoas que têm dependência pelo café, assim como tem pessoas que têm dependência por outros tipos de produtos alimentícios. Por que a pessoa tem? Porque no chocolate, no café, existe uma droga chamada cafeína, no café, por exemplo, que é uma droga estimulante. E o consumo daquela droga, excessivamente, repetidas vezes, pode causar dependência. Por exemplo, existem pessoas que não conseguem ficar sem seu café. Quando ela não tem o café, ela começa a ficar inquieta, estressada, trêmula, treme as mãos, treme as pernas. Isso são sintomas de abstinência e que está faltando café. O cérebro dela, que é o cérebro que vicia, Conceição, ele começa a mandar recado para a pessoa, olha, está faltando o cafezinho, ou está faltando você comer uma barra de chocolate. Aí a pessoa vai e come, ou bebe. Quando ela bebe, ela sente o alívio. Ou seja, o cérebro recebeu aquilo que ele queria, ele como recompensa deu um alívio para ela, fez ela se sentir bem. É um agrado, tu fizeste aquilo que eu queria, então está aqui tua recompensa. O problema é que depois vai vir a vontade de novo. Então a pessoa vive nessa vida, né? De sendo recompensada pelo cérebro quando fica mandando as coisas para ele. Gente, o que a gente observa, como que a nossa saúde mental faz a diferença, né? Como é que ela é importante e como a gente precisa aprender a lidar com a nossa mente, com o nosso cérebro, para que de fato eles possam estar focados sempre naquilo que vai melhorar a nossa vida. Sim. Olha, muita gente mandando aqui abraço para o senhor. Obrigado. A Tuane Silva está dizendo que está assistindo, mandando um abraço. Quero, antes de encerrar, mandar aqui e agradecer a Mariette Lima, a Mariette Leite, que está nos acompanhando, mandando um alô para todos nós. A Matilde Souza, também mandando um abração. Andréia, minha querida Andréia Lima, nos acompanhando. Mandar um abraço aqui carinhoso para Valdiza Barbosa Bentes, também mandando um alô. A Paloma, a Suzy, Dona Farides, um beijo aqui, muito obrigada aí por estar nos acompanhando. Zenilde Costa está dizendo aqui, doutor, minha filha é viciada há 15 anos. Hoje ela tem 30 anos e já foi internada várias vezes. É paciente. Aí o paciente tem que querer. Sim. É isso, doutor Freire? É preciso. Qual o papel da família, no caso da pessoa que tem ansiedade, pessoa que tem a dependência, tem vício? Qual é o papel da família? As pessoas mais importantes num tratamento de dependência. Primeira pessoa é a própria pessoa. Como você falou, ela tem que querer. Não adianta você forçar a barra com uma pessoa quando ela não quer, ela não vai aceitar o tratamento, não vai aceitar a mudança. Então a pessoa primeiro precisa querer. Então ela é a pessoa mais importante. Segunda pessoa mais importante no tratamento de dependência é a família. A família dessa pessoa. Então essa família, ela precisa não só estar presente num tratamento de dependência química, mas ao mesmo tempo ser tratada. Nosso querido amigo Dr. Olívio Fer, ele falava muito sobre essa importância de nós não tratarmos só o dependente, mas também a família, porque a família adoece. Conceição, não tem como um jovem se tornar dependente de droga e a família dele não adoecer também, que a gente chama de codependência. Por isso, os dois têm que ser tratados, tanto a pessoa que é dependente, quanto a família, porque a família se tornou codependente. Ela não é dependente da droga, como a pessoa é, mas ela é dependente da pessoa. Então ela adoece. Sofre as consequências a mãe diretas. Vendo o filho chegar drogado em casa, você acha que ela não vai sentir muito isso? Sim. Então essas são as pessoas mais importantes. A pessoa, a família, e a família precisa acompanhar e precisa ser tratada, e depois vem o profissional da saúde mental. Ok, ai gente, que pena que já passou, né? Tão rápido. Mas eu quero muito agradecer a nossa conversa de todas as quartas. É tão bacana, né? Porque a gente pode criar exatamente esse canal direto com todo mundo
e conversar sempre com um amigo tão querido como o Dr. Alfredo Brelas. Mandar um abraço aqui para o Oliver, para tanta gente bacana que está nos acompanhando e nos honrando aí com a sua participação. Obrigada, amigo. Foi ótimo. Foi um prazer. E seu livro? Pois é, eu lancei um livro recentemente, que é Quando o Passado Deixa Marcas, mas já estou lançando agora em junho, julho, um segundo livro, onde eu falo sobre transtornos mentais dentro do contexto pastoral. Os pastores adoecendo de depressão, de síndrome do pânico, pastoras e alguns até cometendo suicídio, infelizmente. Né? Tem sido uma realidade. Então, lá para julho, eu devo lançar esse livro. Vai voltar aqui. Com certeza, Efeitos Colaterais do Ministério Pastoral, título dele. Obrigada, querido. E vai, de primeira mão vai ser lançado aqui. Opa, ótimo! Gente, um beijo para você, uma tarde maravilhosa, com uma continuidade de tarde. E a gente vai se falando aqui. Beijos, tchau, Tchau, obrigada. gente, um abraço.